Salve, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Vamos orar para a gente iniciar nossa aula de hoje. Senhor, meu Deus, meu Pai, te apresentamos as nossas vidas e pedimos que o Senhor venha nos abençoar, que o Senhor venha nos dar sabedoria, Deus, e entendimento da Tua palavra, meu Pai, que o Senhor venha nos conduzir, Senhor, nessa aula de hoje, que o Senhor venha nos encher, meu Deus, com a Tua graça, com a Tua unção, Senhor, com Teu Espírito Santo, meu Deus, repreendendo, meu Pai, tudo aquilo que não vem de Ti, tudo aquilo que nos atrapalha, meu Deus, de aprender a Tua palavra, de amadurecer espiritualmente, Senhor, de andar nos Teus caminhos, meu Pai. Que o Senhor venha aumentar, Deus, a nossa fé, que o Senhor venha nos fortalecer, meu Deus, cada vez mais na Tua presença e repreenda tudo aquilo que não vem de Ti das nossas vidas, meu Pai. Toda ansiedade, Deus, toda preocupação, toda enfermidade, meu Pai, em nome de Jesus, que o Senhor repreenda e lance por terra, em nome de Jesus, Senhor. Amém. A lição de hoje, o título dela é O Profeta Jesus. Nós vamos fazer a leitura que está em João, capítulo 6, versículo 1 ao 3 e do 8 ao 15, que diz assim: Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para tantos? E disse Jesus: Mandai assentar os homens, e havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens, em número de quase 5.000, e Jesus tomou os pães, e havendo dado graças, repartiu pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quando eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. Amém? Então, nessa passagem aqui, a gente vê que Jesus realizou esse milagre de multiplicar os pães e os peixes para alimentar aquela multidão. E por causa desse milagre que Jesus realizou, aquelas pessoas que participaram, que viram, que presenciaram o milagre, eles reconheceram, né? Eles disseram que Jesus era, né, o profeta que eles estavam aguardando, o rei, o Filho de Deus, por causa desse milagre que Jesus havia realizado. E nós estudamos desde a primeira lição que um dos sinais, né, de um profeta é ele realizar milagres. Então, quando eles viram que Jesus estava realizando milagres, logo eles perceberam, eles entenderam que Jesus era um profeta e que fosse aquele profeta que eles estavam aguardando, que já havia sido profetizado no Antigo Testamento por vários profetas, né? E eles sabiam que viria, né? Que era o rei e que eles acreditavam que iria libertar eles daquela situação de opressão ali pelo Império Romano que eles estavam vivendo. E a gente estudou, né, as lições. Quando a gente lê a Bíblia de uma maneira geral, a gente percebe que no Antigo Testamento existiam 3 ofícios: o de rei, o de sacerdote e o de profeta. E a gente percebe também que esses ofícios não eram acumulados, principalmente pelo rei. O rei, ele era somente rei. A gente não vê rei que era profeta, nem rei que era sacerdote, a não ser Melquisedeque, que era rei e sacerdote. E Jesus, que era rei, sacerdote e profeta. Mas os outros, ou era só rei, né? E no caso de sacerdote, podia ser sacerdote e profeta, como foi o caso de Samuel, né? Mas um ofício de rei, ele não era acumulado com outros ofícios. A gente, pelo menos, não vê isso na Bíblia, né? Não vê exemplos disso acontecendo. Mas a gente sabe que Jesus, ele tinha
os 3 ofícios: rei, sacerdote e profeta. E aí a gente vai ver o que fala a Bíblia com relação a esses 3 ofícios na pessoa de Jesus, com relação à sua realeza. Ela foi profetizada pelo profeta Isaías, quando ele diz, lá em Isaías capítulo 9, versículo 6, o principado está sobre os seus ombros e confirmado na sua genealogia. Por quê? Porque Jesus é descendente de Davi, né? Então ele foi chamado de filho de Davi, honrado pelos reis magos que vieram e ofereceram presentes para ele. Foi recebido como rei em Jerusalém e em breve nós sabemos que ele vai voltar como rei dos reis e senhor dos senhores. Com relação ao ofício de sacerdote, o seu sacerdote ele foi prefigurado por Melquisedeque, que era rei e sacerdote, e a Bíblia diz que fala que ele era um sacerdote do tipo de Melquisedeque. Foi profetizado por Davi, lá no Salmo 110, versículo 4, confirmado pelo livro de Hebreus, no capítulo 6, versículo 20, e demonstrado pelo próprio Jesus ao oferecer a si mesmo em sacrifício por nós e por sua constante intercessão que ele fez, né, pelas pessoas de uma maneira geral. Amém? E com relação ao seu ministério de profeta, ele foi anunciado por Moisés e aguardado por 14 séculos. Lá em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 18, que diz assim: eis que lhe suscitarei um profeta do meio de seus irmãos. E aí quando a gente lê o contexto, a gente vê ele falando outras coisas, a gente percebe que esse profeta sim é Jesus. E na lição de hoje, especificamente, nós vamos falar sobre o ministério de profeta, né, na pessoa de Jesus. Então, o primeiro tópico, ele diz assim: um profeta aguardado. Então, as profecias, elas marcaram de uma maneira importante a história judaica, né? E essas profecias, né, que o povo judaico recebeu ao longo da sua história formaram a sua identidade como povo de Deus e marcou também a vida e a consciência dessas pessoas. Tanto é que essas profecias que foram ministradas por homens de Deus para o povo de Israel dava a eles esperanças em tempos difíceis. Porque quando eles estavam, né, sendo escravizados, quando eles estavam sendo explorados, eles lembravam-se das profecias que haviam sido ditas ao respeito deles, e muitas dessas profecias se cumpriram, né, com relação a cativeiro, com relação à libertação e com relação a tantas coisas. Então eles viam sempre, né, o cumprimento das promessas de Deus para o povo de Israel. E aí, o outro tópico diz assim: 2 profecias com relação ao ministério profético de Jesus que não se pode esquecer. A primeira, a profecia ministrada por Natã, na qual ele declarou ao rei Davi que Deus lhe suscitaria um filho para continuar a sua dinastia e que seu reino e seu trono seriam estabelecidos para sempre. Essa profecia está lá em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 12 ao 16. E quando o profeta Natã diz que o trono de Davi seria estabelecido para sempre, ele está falando isso através de Jesus, porque nós sabemos que Jesus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém? A segunda profecia é a profecia ministrada por Moisés, que disse: o Senhor, teu Deus, te despertará um profeta do meio de ti, de teus irmãos como eu. Deuteronômio 18, versículos 15, 18 e 19. Então, um profeta como Moisés foi, né, tão importante e que trouxe tantas revelações, tantas profecias vindas da parte de Deus. Então, ele estava falando a respeito de Jesus. E essas 2 profecias, elas são muito especiais e importantes para o povo de Israel. Por quê? Porque elas estão relacionadas aos 2 maiores ícones do Antigo Testamento, que foi Moisés,
por causa, né, do seu ministério profético, da sua espiritualidade, né, do relacionamento e da intimidade que ele tinha com Deus, que jamais foi vivenciada por outra pessoa, e por Davi, que foi o responsável pelo período de maior glória do povo de Israel, né, de todos os tempos. Por esse motivo, essas duas profecias que prometiam o nascimento de um outro Moisés e de um outro Davi, elas eram as mais aguardadas de todas, né? Porque era isso que o povo queria, porque aquilo representava para eles a volta, né, de tudo aquilo que os dois significavam, por tudo aquilo que o povo de Israel vivenciou no tempo desses dois homens. Então todos os judeus, eles cresciam à sombra dessas profecias. Eles conheciam e esperavam por essa profecia. Tanto é que todos sabiam na época de Jesus que viria um filho de Deus, né? Que viria esse rei, que viria esse profeta, essa pessoa que viria para transformar, para libertar, né, a vida dos judeus. E essa esperança, ela se transformou em uma expectativa quando, por exemplo, né, os reis magos, eles vieram adorar Jesus, né, e afirmando, né, que tinha nascido o Filho de Deus, que tinha nascido o Rei dos Reis. E diante da situação que eles viviam, né, de opressão ali pelo povo romano, né, diante de um longo domínio que eles estavam enfrentando ali dos romanos. E aí o outro tópico diz assim: João Batista não era o profeta. Então, quando João Batista apareceu pregando às margens do Rio Jordão, e já fazia cerca de 400 anos que o povo de Israel não tinha um profeta nos moldes do Antigo Testamento, né? E quando eles viram João Batista daquela maneira, a presença dele, a figura dele reacendeu o próprio ministério profético e fez com que as pessoas achassem, né, que o próprio João Batista era o Messias esperado. E aí algumas características de João Batista fazem com que eles acreditem nisso. Primeiro, ele se apresentava com uma roupa feita de pelos de camelos, presa à sua cintura, com um cinto de couro. Ele comia gafanhotos e mel silvestre, não bebia vinho e nem qualquer outra bebida forte. Ele era cheio do Espírito Santo de Deus e ele anunciava e pregava o arrependimento e batizava as pessoas, né? Esse batismo de arrependimento. Então todas essas características, né, fizeram com que as pessoas achassem que ou ele era o Messias ou ele era o Elias, que também havia profetizado que antes do Messias viria um Elias. Então as pessoas esperavam pelos dois, esperava a vinda de Elias e eles sabiam que logo após a vinda de Elias viria Jesus. E aí eles perguntam para João Batista, né? Eles chegam a perguntar para João Batista: então quem és, pois? És tu Elias? E ele disse: não sou. E ele pergunta: és tu o profeta? Lá em João capítulo 1, versículo 21. E quando a gente vê aqui que eles perguntam: és tu o profeta? Eles não estão perguntando se ele é um profeta qualquer, eles estão perguntando se ele era o profeta que eles estavam aguardando, né? Se eles eram aquele profeta que eles já tinham escutado essas profecias há tantos anos. E o próprio João Batista diz que não, né, que ele era só uma voz que clama no deserto, que eles estavam ali pregando esse batismo de arrependimento e que o profeta que eles estavam esperando viria após ele. Amém? E aí ele diz, o próprio João Batista diz que ele é o profeta que havia sido profetizado por Isaías. Então, na verdade, não é que ele era Elias, mas ele era um tipo de Elias. A mesma as mesmas características, né? O mesmo ministério, o mesmo dom usado por Deus, né? Da mesma forma. E mais tarde, o próprio Jesus, em Mateus, capítulo 17, versículo 10, ele reconhece que João Batista era o Elias, né, que eles estavam aguardando. Então, assim, aconteceu exatamente como Deus falou que ia acontecer, né? Viria primeiro Elias,
e depois o Filho de Deus. E assim, eles nasceram na mesma época, mas o ministério de João Batista começou antes e também terminou antes, né? Porque ele foi morto. Então, foi exatamente como havia profetizado. E aí o próximo tópico, ele diz assim: a identificação de Jesus com a profecia. Havia uma relação muito próxima entre a figura de Jesus, né, e os seus feitos e as características do grande profeta anunciado por Moisés. O próprio Jesus foi construtor dessa conexão. Jesus, ele sempre assumiu abertamente o seu ministério profético, né? E esse era um dos títulos que ele próprio se definia. Mas ele deixou claro que ele não era apenas mais um profeta, e sim aquele profetizado no livro de Deuteronômio, capítulo 18, né? Os versículos 15, 18 e 19. E Jesus fez isso de duas formas, basicamente. Por meio de declarações, falando expressamente e conciliando palavras e atitudes que tornavam essa ligação muito aparente, muito clara, né? Que não deixava dúvida para as pessoas, mas parece que elas tinham um entendimento cego, né? Parece que estava com escamas nos olhos, como o que aconteceu com Paulo, e elas não conseguiam perceber, elas não conseguiam enxergar, mesmo sendo conhecedoras das profecias, mesmo sendo conhecedoras da palavra de Deus, né, que falava sobre a vinda de Jesus, sobre a vinda do Messias. Eles não conseguiam perceber todas as características, né, tudo aquilo ali se cumprindo diante dos olhos deles, e eles não conseguiam perceber. O Sermão do Monte também, ele é um grande exemplo. Por quê? Como Moisés trouxe a lei no Monte Horebe, ele também entregou a sua nova aliança no Monte das Bem-aventuranças, lá no Sermão da Montanha, né, que é tão conhecido e que tem tantos ensinamentos. E nessa ocasião, no Sermão da Montanha, Jesus, ele diz assim, várias vezes: ouviste o que foi dito aos antigos? Quando ele diz isso, ele remete a uma tradição oral, né, que existia naquela época. E também era um modo dos judeus falarem de Deus sem dizer o nome de Deus. Por quê? Porque o nome de Deus para os judeus era sagrado. Eles não ficavam falando assim à toa, né? Eles não ficavam falando o tempo inteiro o nome de Deus, porque eles tinham essa reverência e esse temor ao nome mesmo, à palavra, né? Deus. Amém? Então, para não ficar falando o nome de Deus, ele usava essas expressões: ouviste o que foi dito aos antigos, né? Quando Jesus disse isso, na verdade ele estava falando da lei mosaica, que foi inspirada por Deus, e nesse caso ele se colocava na mesma autoridade de Moisés e até superior, porque várias vezes ele falava: ouviste o que foi dito aos antigos? Eu vos digo. Ou seja, os antigos disseram uma coisa, mas agora eu, que tenho uma autoridade maior, estou dizendo, ou que tenho a mesma autoridade, estou dizendo assim. E a gente lendo, né, o Sermão da Montanha, tá em Mateus capítulo 6, e é grande, mas é muito bom e é muito importante, a gente vai perceber isso várias vezes. O povo reconhece-o como profeta. A primeira vez que isso aconteceu não foi por acaso, foi na ocasião da multiplicação dos pães e dos peixes. No Evangelho de Mateus, ele usa a expressão lugar deserto, tá em Mateus capítulo 14, versículo 13. E quando ele fala isso, nada poderia evocar mais claramente a imagem do profeta Moisés do que alimentar uma multidão em um deserto. Amém? E quando o povo viu aquilo, começou a dizer: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. A segunda vez em que Jesus foi identificado como profeta pelo povo foi durante o dia da festa dos tabernáculos, quando ele declara-se como aquele que pode saciar a sede. E aí a gente vê mais uma vez aqui uma alusão, né, uma comparação. Por quê? Porque ele não estava se referindo à água
da rocha. E nós sabemos que Moisés saciou a sede do povo, né, através de água que saiu da rocha. Mas Jesus estava falando as águas do Espírito Santo, pois a ideia já estava construída. João capítulo 7, versículo 40. Amém? Identificado pela igreja primitiva. Então Pedro diz claramente que Jesus era o profeta anunciado em Deuteronômio e aguardado pelos séculos. Estevão também fala a mesma coisa, né, quando ele estava ali pregando o evangelho para aquelas pessoas no livro de Atos. E aí ele fala em Atos capítulo 7, versículo 37 assim: o Senhor vosso Deus vos levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu. Quando ele fala que ele não está falando dele, ele está falando de uma profecia que foi dita pelo profeta Moisés. A mesma profecia que está lá em Deuteronômio capítulo 18, o versículo 18, que nós já citamos várias vezes aqui na lição de hoje. Então, a gente percebe aqui, mais uma vez, o testemunho de pessoas que presenciaram, né, pessoas que viveram na mesma época de Jesus ou que conviveram com pessoas que tinham vivido na mesma época de Jesus, que tinham se relacionado com Jesus. E quando a gente, hoje em dia, por exemplo, quando acontece um crime, a prova testemunhal ocular, ela não vale, né? Dentro de um tribunal, um juiz, não tem validade essa prova testemunhal ocular? Então, por que da Bíblia não tem, né, com relação a Jesus? São pessoas que viveram com Jesus e relataram, né, escreveram os milagres, os acontecimentos, e isso, né, que pelo que eles estavam vendo, pelo que eles estavam vivendo, ele sim era o Filho de Deus, ele era o profeta que o povo judeu aguardava há tantos anos. Amém? O ofício profético de Jesus. Quando Jesus nasceu, veio ao mundo o grande rei, e nós sabemos disso. Inclusive os magos do Oriente, quando foram visitar Jesus, eles falaram isso, que estavam indo visitar o rei, né, que o rei havia nascido. Mas esse ofício real de Jesus, de fato, só será exercido quando ele voltar em toda a sua glória, né, na sua segunda vinda. Aí ele vai assumir o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Está lá em Lucas capítulo 1, versículo 32 e 33. Atualmente, a Bíblia diz que ele está à destra de Deus, né? E ele desenvolve o ministério sacerdotal, como diz em Hebreus capítulo 4, versículo 14, que diz assim: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Amém? Só que durante o seu ministério aqui na terra, quando ele esteve fisicamente entre nós, o ministério que ele exerceu foi o ministério profético, principalmente o ministério profético, e é o que a gente vai falar um pouquinho agora, através de algumas características. Primeiro, enviado por Deus. João capítulo 8, versículo 42 diz: pois que eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. E essa é uma marca dos profetas, ser enviado por Deus. Então Jesus não foge a essa regra. Outra característica, intensa comunhão com Deus. A gente estudou nas outras lições com relação aos profetas, ministério profético, a gente viu que esses profetas, eles tinham uma intensa comunhão com o Senhor, um relacionamento profundo e íntimo com Deus. E com Jesus não era diferente, né? E enquanto os profetas, né, eles têm uma profunda intimidade com Deus, os falsos profetas, né, Jeremias diz que eles são caracterizados pela falta de comunhão com o Senhor. Então eles não têm intimidade com Deus. Os falsos profetas não têm intimidade com Deus, não ouvem a voz de Deus, né? Enquanto que os verdadeiros profetas têm intimidade com o Senhor, e essa era uma característica muito forte do ministério de Jesus. Outra coisa,
capacidade de revelar coisas ocultas. Então esse é um dos ministérios, esse é uma das marcas dos profetas. E quando a gente estudou os profetas, né, durante todo esse trimestre, eles inclusive eram chamados de videntes, né? Porque eles conheciam as coisas que aconteciam e ninguém precisava falar para eles. Eles ficavam sabendo porque Deus contava. Eliseu conhecia os planos do rei da Síria e revelava-os ao rei de Israel. Quando Geazi cobrou os presentes de Naamã, o profeta disse que viu ele fazendo isso. Então, a gente percebe que os profetas, eles não precisam ver com os olhos físicos, mas eles ficavam sabendo, o Senhor revelava para eles, então eles ficavam sabendo, mesmo que eles não tivessem visto, né, com os próprios olhos dele. E aí Jesus, ele também demonstra essa capacidade, e a gente percebe isso em várias passagens. Muitas vezes, Jesus sabia o que as pessoas estavam pensando quando ele estava falando, sabia o que as pessoas estavam falando dele. Quando ele foi conversar com aquela mulher samaritana, e ele fala, né, da vida dela, né, dos maridos, né, que ela já teve, que o marido que ela tinha agora não era dela, e aí ela reconhece, verdadeiramente és profeta. Por quê? Porque ele estava revelando aquilo que acontecia com a vida dela. Então ele revelava coisas ocultas, né, que ele não precisava ter visto, nem escutado e nem vivido para saber, mas ele sabia porque o Senhor revelava para ele. Então essa é uma das características também do ministério profético. Amém? E outra coisa, a realização de grandes milagres. A gente falou isso com relação a outros profetas, como Elias, como Eliseu, como Isaías, né? E como Daniel, como vários profetas que realizaram grandes coisas, né? Que o Senhor fez grandes milagres através da vida dele. E Jesus, né? Ele já iniciou o ministério dele com um milagre, né? Fazendo o milagre ali de transformar água em vinho. Quando João Batista pede que seus discípulos perguntem, né, se Jesus realmente era o Filho de Deus, era o profeta que eles estavam guardando, olha o que Jesus responde. Voltem e anunciem a João. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, e os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o evangelho. Então, ele responde à pergunta de João, mostrando para ele tudo aquilo que Deus estava fazendo através da vida dele, né? Todos os milagres que ele estava realizando. Então, João teve certeza que aquele sim era o profeta esperado, era o Filho de Deus que os judeus aguardavam já há tantos anos. E olha que coisa incrível, eles tiveram a oportunidade de conviver fisicamente ali com Jesus, com o Filho de Deus, né, de ouvir as pregações de Jesus, de ouvir os ensinamentos de Jesus, né, de verem com os próprios olhos Jesus realizando milagres. E mesmo assim, muitos deles ainda não conseguiram enxergar e perceber, né, que ele era o Cristo, né, o ungido, o Messias que eles estavam aguardando há tanto tempo. Outra característica, anúncios de eventos futuros. Então, provavelmente esta é a principal marca, né, desses profetas. Por quê? Porque um profeta, a gente espera o que deles? Que eles anunciem alguma coisa que vai acontecer. E Jesus fez isso várias vezes, né? Ele profetizou a sua própria traição, ele profetizou o seu martírio e morte, ele profetizou que os seus discípulos o abandonariam, que Pedro ia negar ele 3 vezes, que ele ressuscitaria ao 3º dia, que ele enviaria o Espírito Santo, que Jerusalém e o seu templo seriam destruídos. Ele falou do seu retorno glorioso. Então, como tudo o que ele disse se cumpriu, nós sabemos que aquelas profecias que ainda não se cumpriram, elas vão se cumprir com certeza, porque fiel é aquele que prometeu, né? Então, quando o Senhor fala através do seu profeta, que é um profeta verdadeiro, que tem todas essas características aqui que nós acabamos de falar, né? Que é enviado por Deus, que tem intimidade e comunhão com o Senhor, que revela coisas ocultas, que realiza grandes milagres, né? Que anuncia eventos futuros. Então,
nós sabemos que é um profeta do Senhor. E Jesus tinha todas essas características. E eu vou ler a conclusão que diz assim: ao estudar o ministério profético de Jesus, devemos lembrar-nos do que ele disse: aquele que crê em mim também fará o que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Os servos de Deus são os continuadores do ministério profético de Cristo, mas não apenas isso. Como ele vive em nós, estamos nele e em seu sacerdócio. E por estarmos nele, que é o cabeça de todo o principado e potestade, recebemos a sua plenitude. Está lá em Colossenses capítulo 2:10. Quando ele for manifestado, seremos semelhantes a eles, porque assim como é, o veremos. 1 João capítulo 3, versículo 2. Então, nós sabemos que Jesus, ele tinha os 3 ofícios, né? Rei, sacerdote e profeta. Quando ele estava aqui, ele exerceu mais o ministério profético, né? E quando ele se entregou por nós, ele foi o sacerdote, né? Entregando ali o sacrifício pelo pecado do povo, intercedendo a Deus pelo pecado do povo, né? Pedindo perdão pelos nossos pecados e pagando o preço pelos nossos pecados. E hoje, por causa do preço que Jesus pagou, nós não precisamos mais oferecer sacrifícios. Quando nós pecamos, nós já estamos perdoados e nós conquistamos através da morte de Jesus a salvação e a vida eterna. E quando Jesus voltar, né, ele vai realmente reinar, né? Ele vai ser o Rei dos Reis, né? E todos os povos, todas as pessoas, de todas as tribos, de todas as línguas, de todas as nações vão reconhecer, né, que ele é o Rei do Rei, que ele é o Rei dos Reis e vão se prostrar diante dele. Amém? E essa é a lição de hoje e até a próxima aula em nome de Jesus.